Boa noite. Boa noite. Que bom que você voltou, que bom que você escolheu terminar o seu dia na casa do Senhor, na presença de Deus. Que momento agradável esse, não? Que estamos passando aqui na presença do Senhor, cantando, apresentando diante dele os nossos pedidos, alguns também até cestas, né? E levando para casa. Que coisa maravilhosa, que momento especial. Parabéns aos jovens, à direção jovem, por proporcionar esse momento tão especial a todos nós durante essa semana. Que Deus abençoe vocês e continue sendo uma fonte de bênçãos para essa igreja. Nós estamos estudando e aprendendo sobre o orgulho. Cada palavra que está sendo colocada aqui tem que ver com aquilo que nós não podemos assimilar na nossa vida, na nossa experiência. O orgulho é o pior pecado, falamos sobre isso no sábado. O orgulho é cego, falamos no domingo. Ontem nós falamos que o orgulho é competitivo. E hoje nós vamos falar a quarta verdade sobre o orgulho, que o orgulho ele é enganoso. E eu quero convidar os jovens, né, para que possam colar aqui, para completar aqui a nossa cruzadinha. E pouco a pouco ela já está tomando a forma final, onde poderemos olhar e ver as 7 verdades sobre o orgulho. E a verdade de hoje, como eu já disse, é que o orgulho ele é enganoso. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é sobre isso que nós vamos estudar nessa noite. O orgulho ele é enganoso. Obrigado, aí está. Faltam apenas aí 3 palavras. É claro que o orgulho ele é muito mais do que 7 verdades. Existem muitas palavras, né, negativas, conotação negativa para o orgulho, mas nessa semana eu escolhi essas 7 palavras para representar aquilo que o orgulho é. E hoje, mais uma vez, o orgulho ele é enganoso. Eu quero orar com você mais uma vez. Podemos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para o estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, por nos trazer a Tua presença nessa noite. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos que nos concedeu, pelos livramentos, Pai, que o Senhor operou na nossa vida ao longo desse dia. Livramentos que talvez nós nem percebemos, mas hoje nós só podemos estar aqui porque a Tua mão poderosa nos permitiu assim estar. E nós te agradecemos por isso. Nessa hora, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nós pedimos que fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. O orgulho, ele é enganoso porque ele é capaz de tornar aquilo que é bom em pecado. Há muitas coisas boas na vida que, quando adicionadas ao orgulho, elas se tornam pecaminosas. E se tem alguém que entende muito sobre o orgulho, se tem alguém que entende muito sobre o orgulho, é Satanás. Porque ele foi o primeiro ser criado a experimentar o orgulho, a viver o orgulho. A rebelião que houve no céu e tudo que aconteceu no céu originou por causa do orgulho no coração de um ser que era perfeito. Ele não estava saciado ou satisfeito em ser o anjo mais bonito, um anjo competente, por criar as melhores músicas. Ele não estava satisfeito por isso. De repente a Bíblia o apresenta como querendo ser igual a Deus. E a tragédia é que Satanás queria ser igual a Deus, ele queria ter o poder de Deus. E eu quero convidá-los a ir a um texto bíblico bastante conhecido quando falamos sobre isso, que é o texto de Isaías, capítulo 14, do versos 12 ao 14, para lermos como foi que o mal, como foi que o orgulho surgiu no coração de um anjo, de um ser que era perfeito. Isaías, capítulo 14, os versos 12 ao verso 14. A minha tradução, a Bíblia diz assim, falando, aqui é uma referência ao rei de Tiro, na verdade, falando sobre a queda de Babilônia. E então, uma segunda aplicação desse texto tem que ver com a história de Lúcifer lá no céu. E aí, o verso 12, a Bíblia vai dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se tem alguém que entende de orgulho, esse alguém é Lúcifer, porque o orgulho surgiu no coração de um ser que era perfeito. Em algum momento ele não estava mais satisfeito com aquilo que ele era, não estava mais satisfeito com a glória que Deus havia conferido a ele, e agora o orgulho surge no coração desse ser. E o texto diz que nas palavras de Lúcifer, uma segunda aplicação, ele dizendo: subirei ao mais alto das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Há algum problema em sermos semelhantes a Deus? Há algum problema nisso? Há algum problema nesse desejo em sermos parecidos com Deus? Afinal de contas, esse não deve ser o alvo da vida cristã, não é sermos iguais a Jesus, parecidos com Jesus. Ontem nós falávamos sobre isso, de sermos iguais a Cristo, de que a competitividade ela só é positiva quando o nosso alvo é possuirmos a excelência do caráter de Cristo. Há algum problema em sermos iguais a Deus ou parecidos com Deus? Qual é o problema do desejo de Lúcifer aqui? Por que o desejo de Lúcifer ele se torna um desejo pecaminoso? Por que o desejo de Lúcifer ele se torna algo errado, sendo que não há nenhum problema, ou deveria ser o alvo de todo cristão ser igual a Deus e parecido com Jesus? O problema é que Lúcifer ele não queria ser igual a Deus em amor, em caráter. Lúcifer queria ser igual a Deus em poder, majestade, glória. Ele queria o poder de Deus, mas ele não queria o caráter de Deus. Ele não queria ser igual a Deus em amor, ele queria ser igual a Deus em poder. Este era o problema de Lúcifer. Há uma citação no livro História da Redenção, no formato digital, página 14, parágrafo 1, diz assim: Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos do céu. Ele tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus, gloriava-se na sua altivez, sabia que era honrado pelos anjos. Ele não queria ser igual a Deus em amor, ele não queria ter o caráter de Deus, a benevolência de Deus, ele queria ter o poder de Deus. E esse era o problema de Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus, mas em majestade, em glória e poder. Um outro texto que retrata isso, que está em Ezequiel, capítulo 28, o verso 17. Esse sim falando sobre o rei de Tiro, e numa segunda aplicação, falando sobre Lúcifer. A Bíblia vai falar ainda um pouco mais sobre o que aconteceu no coração desse anjo que era especial, havia sido conferido de glória, havia sido exaltado dentre todos os anjos. O texto de Ezequiel, a Bíblia diz assim, verso 17, capítulo 28, verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Eu gosto da tradução da Bíblia Viva, quando fala desse texto. A Bíblia Viva traduz da seguinte maneira, pode colocar para mim. Isso, obrigado. Diz assim: o seu coração se encheu do que? Diz ali, orgulho por causa da sua beleza. Querendo se tornar ainda mais sábio, você corrompeu a sua sabedoria. A Bíblia, a mensagem, traduz da seguinte maneira: a sua beleza subiu a cabeça. É exatamente o que acontece aqui com Lúcifer. O orgulho encheu, o coração dele encheu-se de orgulho. Por causa da beleza dele, subiu a cabeça. Esse era o problema, esse foi o problema de Lúcifer. Numa outra citação, livro Patriarcas e Profetas, Ellen White vai dizer: pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com o desejo da exaltação própria. O orgulho, ele é enganoso. E agora, Lúcifer, ele tenta instigar esse desejo no coração de Adão e Eva. Aquilo que havia começado no seu coração, querer ser igual a Deus, o orgulho invadindo o seu coração, ele agora tenta colocar isso no coração de Adão e Eva, que já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus dá a ordem para Adão e Eva, dizendo: olha,
vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque no dia que dela comerem, certamente vocês morrerão. E a serpente vai dizer o contrário, Lúcifer vai dizer o contrário. Nós vimos isso no sábado, quando falamos sobre esse tópico, que o orgulho é o pior pecado. A partir do momento em que Adão e Eva decidem comer do fruto proibido, eles estavam aqui se colocando no lugar de Deus, eles estavam definindo aquilo que era bom e aquilo que era mal. Deus havia dito que o fruto era mal, Deus havia dito que não era para comer. Quando Eva toma do fruto, e é interessante que no verso 6 de Gênesis 3, a Bíblia diz assim: vendo a mulher que o fruto era bom. Quem é que está definindo que é bom? Ela mesma. Deus havia dito que não era bom, Deus havia dito que não era para fazer isso. A partir do momento que Eva, ela toma do fruto, ela come do fruto, ela se coloca no lugar de Deus, e ela define aquilo que Deus havia já definido. Ela diz: não, o fruto é bom, o que Deus falou não está certo. Ela se coloca no lugar de Deus, ela está colocando na sua vida, ou representando na sua vida, as palavras da serpente, porque quem é que determina aquilo que é bom ou ruim? Quem faz isso é Deus. Mas o orgulho diz assim: Deus disse para fazer isso, e o orgulho diz: faça o contrário. Deus diz: honre seu casamento, você vai e faz o contrário. Deus diz: seja fiel a mim no que diz respeito aos dízimos e ofertas, você vai e faz o contrário. Deus diz: entregue seu coração, seja batizado, abandone seus vícios, pare de viver uma vida dupla, rompa com as suas amizades. Toda vez que a gente faz algo diferente daquilo que Deus já prestabeleceu, que é bom, quando a gente faz algo diferente, nós estamos nos colocando exatamente no lugar de Deus. É como se estivéssemos dizendo: eu sei aquilo que é bom para mim. A semelhança de Lúcifer, nós estamos querendo ser iguais a Deus. O orgulho, ele é enganoso. O orgulho tem a capacidade de destruir tudo aquilo que é bom. Na época de Jesus, os fariseus pegaram a lei, pegaram a Torá, pegaram os mandamentos e transformaram isso em algo ruim para as pessoas, porque é isso que o orgulho faz. Você já viu um vegano que devora as pessoas? Você já conheceu um vegetariano que devora as pessoas? Eu pergunto a vocês: ser vegetariano, ser vegano é algo bom ou ruim? Bom, é algo bom, é algo extraordinário. Seguir os conselhos de saúde, seguir aquilo que Deus nos deixou na inspiração e na palavra a respeito da nossa saúde, isso é algo maravilhoso. Mas a partir do momento que, ao fazer isso, algo bom, ao fazer isso, eu começo a medir as pessoas por isso, eu começo a desvalorizar as pessoas que não fazem como eu faço, a partir desse momento, aquilo que é bom se torna algo ruim, se torna pecado. A Bíblia vai falar que Deus levantou um movimento profético. A igreja adventista é a igreja remanescente, é o movimento profético levantado por Deus. Apocalipse capítulo 10, capítulo 11, é um movimento profético levantado por Deus para pregar as últimas mensagens de advertência ao mundo no tempo do fim. Isso é algo bom ou é algo ruim? Algo bom. Mas a partir do momento que eu acho que, por fazer parte da igreja adventista, eu sou melhor do que as outras denominações cristãs, que há um exclusivismo, quando há um descompromisso com o cumprimento da missão, quando eu acho que ser um cristão adventista, especialmente eu ficar encerrado dentro das portas da igreja, aquilo que é bom se torna agora o quê? Ruim. E por conta disso, pecado. O orgulho é enganoso, ele tem a capacidade de pegar aquilo que é bom e transformar em algo ruim. Já viu a pessoa que começa a ir para a academia, e nenhum problema em ir para a academia, viu? Tudo certo, tudo muito bom. E a pessoa vai para a academia, ela diz assim: não, esse ano eu vou ficar shapeado, eu vou colocar o shape e vou ficar bonito e tudo certo. Isso é algo bom ou ruim? Bom, é algo bom. E você começa a ir para a academia todo dia, e você muda a sua dieta, e você acorda cedo e tal, e tudo mais, e você começa a ficar em forma e tudo mais, e aí você começa a olhar para o outro e fala: esse aí é um frango, esse aí não pega peso, esse aí não é igual eu, esse aí é isso, esse aí é aquilo. Aquilo que é bom se torna o que agora? Ruim, e por conta disso se torna pecado. Vocês estão entendendo? O orgulho, ele é enganoso. Ele tem a capacidade de pegar aquilo que é bom e transformar em algo ruim.
e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nesse livro que eu tenho mencionado e citado algumas noites aqui, vai falar sobre isso, Cartas de um Diabo, seu aprendiz C.S. Lewis. Ele vai dizer o seguinte: uma das tentações do diabo: faça-os pensar, puxa vida, como estou sendo humilde. E então, imediatamente, o orgulho da sua própria humildade irá aparecer. E se ele perceber que está se tornando orgulhoso porque acabou de ser humilde, então faça-o sentir orgulhoso porque foi capaz de perceber isso. Você está entendendo? Quando você é humilde, você fica orgulhoso porque você, afinal de contas, você reconheceu o seu erro, você foi humilde e agora vem o orgulho da humildade. E quando você percebe que você está ficando orgulhoso porque você foi humilde, vem o orgulho da humildade. Essa é a estratégia de Satanás: pegar aquilo que é bom e transformar em algo ruim. O orgulho, mais uma vez, o orgulho ele é enganoso. 2 conselhos para não cairmos na armadilha de Satanás. 2 conselhos para não cairmos neste engano, para não cairmos na tentação de querermos sermos iguais, de querer sermos iguais a Deus, de querer arbitrar aquilo que é bom ou ruim para a nossa vida, de usarmos coisas boas como o trabalho, como a família, como os filhos, como a saúde, como a beleza, como os talentos, os dons, e adicionarmos orgulho a isso. 2 conselhos, anotem no coração. Primeiro conselho: lembre-se de que tudo que nós temos vem de quem? Vem de Deus. Nunca se esqueça disso. Tudo que nós temos vem de Deus. Nada é nosso e em nós, diz a palavra, não há bem nenhum. Seja grato a Deus por tudo que Deus deu a você nessa vida. Seja grato a Deus pela esposa que você tem. Seja grato a Deus pelos filhos que você tem. Seja grato a Deus pelos talentos, pelos dons. Por que Deus escolheu você e não outro? Seja grato a Deus. Nós não sabemos, mas tudo que nós temos, encare isso como um ato da graça de Deus. Não há privilégios em nós, não há bem nenhum em nós. Nós não somos mais especiais do que os outros. Nunca pense dessa maneira. Encare como um ato da graça de Deus. Hoje pela manhã você acordou e você abriu os olhos. Seja grato a Deus, foi a graça do Senhor. Hoje você pôde vir à igreja e chegar aqui e entrar as portas andando. Seja grato a Deus por isso. Tudo é um ato da graça do Senhor. Se você nasceu numa família de recursos, seja grato a Deus por isso. Foi a graça do Senhor. Se Deus te deu o dom da beleza, da boa aparência, seja grato a Deus por isso. Não é porque você é especial, esse é um ato da graça do Senhor. Se Deus te deu algum talento, é por causa da graça do Senhor. Se você quer se livrar do orgulho e do engano do orgulho, você precisa, primeira coisa, reconhecer que tudo vem de Deus e que tudo que nós temos e somos é um ato da graça do Senhor. Então, para fazermos esse exercício, repitam comigo, por gentileza, repitam o seguinte: obrigado, Senhor, por tua graça na minha vida e na vida da minha família. Diga amém. Todos os dias. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Senhor, por tua graça na minha vida. Obrigado por tua graça na vida da minha família. Reconheça que tudo vem de Deus. Você quer se livrar do orgulho? Nós não somos tão bons assim quanto se parece. O diabo, ele pôde enganar Adão e Eva, que eram mais inteligentes do que nós, no estado perfeito, quanto mais nós somos presas fáceis de Satanás. Se o orgulho nasceu no coração de um ser que era perfeito, quanto mais nós que somos pecadores e imperfeitos. Portanto, faça esse exercício. Nunca seja tentado a achar que algo é seu, e nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. O orgulho não, o orgulho é egoísta. Nós vamos falar um pouco sobre isso. No livro Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor vai dizer: se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, olha só, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si própria. Ele era bonito, ele era especial, ele andava sobre o brilho das pedras, ele era mais especial do que os outros, mais talentoso do que os outros, mas isso era por causa da glória de Deus, da graça de Deus. Mas em algum momento ele começou a achar que a beleza era dele próprio,
ele começou a considerar como fosse pertencente a si próprio, e aí então veio o orgulho. Portanto, queridos, mais uma vez, nunca seja tentado a pensar que algo é nosso, nada é nosso, tudo é de Deus, é um ato da graça de Deus. Se você tem saúde, é um ato da graça de Deus. Se você pode voltar para casa agora e descansar nessa noite fria, é um ato da graça de Deus. Tudo é um ato da graça de Deus. Não somos, em nós não há bem nenhum. E o segundo conselho, para não sermos enganados pelo orgulho, é meditarmos no que é dito nesse texto. Vejam o contraste que existe entre o espírito de Lúcifer e o espírito de Cristo. Nós lemos em Isaías que Lúcifer queria ser igual a Deus. Nós lemos em Ezequiel 28 de que o orgulho, que o coração de Lúcifer encheu-se de orgulho, subiu para a cabeça, diz o texto da Bíblia, a mensagem. E agora veja o que a Bíblia Viva fala sobre Jesus Cristo. Filipenses 2, 5 a 8, vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Que haja em vós a mesma atitude que havia em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Amém por isso. O texto diz: sendo Deus, não exigiu seus direitos de Deus, mas antes a si mesmo esvaziou-se, tomando a forma de servo, assumindo a forma humana, ou sofrendo a morte de cruz, e foi obediente até a morte de cruz. Que contraste entre o espírito de Lúcifer e o espírito de Cristo. A Bíblia diz que Lúcifer, ele queria subir ao mais alto das nuvens, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não em caráter, mas em poder. E a Bíblia, ao falar de Cristo, que já era Deus, a Bíblia diz, olha, ele não julgou ser igual a Deus, ele não fez questão de usar os seus direitos, se humilhou até a morte e morte de cruz. É o contemplar a esse Cristo, é contemplar a esse Cristo que nós seremos libertos do orgulho, não seremos enganados pelo orgulho. É contemplar a Cristo todos os dias, é meditar na vida de Jesus, é todos os dias separar um tempo para meditar em Jesus, que nós seremos parecidos com Ele. Importa sim a quantidade de tempo que você passa estudando a palavra e orando, importa sim. Eu sei que hoje a gente vive um momento onde se diz, olha, o que importa não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Isso também é verdade, mas essa não é toda a verdade. Importa sim o tempo em que nós passamos na presença do Senhor, o tempo em que a gente dispensa para contemplar Jesus diariamente. O Brasil, no ranking de uso e exposição nas redes sociais, o Brasil está em terceiro lugar, com 3 horas e 40 minutos em média nas redes sociais. Esse é o tempo que o brasileiro dispensa nas redes sociais. O que pensam vocês? E uma pesquisa feita há alguns anos atrás aqui na divisão sul-americana para a Igreja Adventista diz que a média de tempo que nós gastamos, no estudo da Bíblia é de 15 minutos semanais. Já parou para pensar nisso? 3 horas e 40 diariamente a média do brasileiro na exposição nas redes sociais. Em 15 minutos, claro, a média, alguns mais, outros menos, talvez, alguns talvez não tomam a Bíblia durante a semana. Portanto, é o contemplar a Cristo, é o gastar tempo na presença de Jesus, é meditar em Jesus, é o estar com Cristo. Importa sim, jovem, quanto tempo você gasta na presença do Senhor, importa sim. Não sei o que te disseram diferente disso, de que o que importa é a qualidade do seu estudo, de que o que importa é você estar com Deus. Não, importa sim quanto tempo você está passando na presença do Senhor. E é o contemplar a Jesus, é o estar em Cristo, é o meditar em Jesus, que nós seremos parecidos com Jesus. O orgulho não terá espaço no nosso coração. Nós seremos invadidos pela humildade de Cristo. É no contemplar a Ele. Nós não iremos querer arbitrar sobre a nossa vida e sobre a nossa experiência. O nosso único desejo será cumprir a vontade de Jesus. Se Deus está dizendo para fazer isso,
Se Ele definiu que isso é bom, então eu não sou ninguém para dizer o contrário. Se Deus disse, olha, vá por esse caminho, quem sou eu para dizer o contrário? Se Deus está dizendo, rompa com essas amizades, deixe de ir a esses lugares, faça isso, quem sou eu para dizer o contrário de Deus? O nosso único desejo será fazer a vontade do Senhor. Precisamos gastar tempo com Jesus, precisamos mergulhar na presença de Jesus, precisamos suplicar que a sua força e excelência do seu caráter seja impressa na nossa vida, e esta é uma obra do Espírito Santo em nós. O orgulho, mais uma vez, ele é enganoso, mas se contemplarmos a Jesus, se em tudo que temos e somos, nós entendemos que é um ato da graça de Deus, esse pecado não irá ocupar o nosso coração, amém? Por isso, nós seremos libertos. Eu preciso de Cristo. Nessa noite, o meu apelo a você, eu quero desafiar você nessa noite, a remanejar ou planejar a sua hora de comunhão com Deus. Quanto tempo você tem passado na presença do Senhor? Eu gostaria que você pensasse nisso nesse momento. Diariamente, quanto tempo você gasta, você dispensa para estar com Jesus? Se você passa 30 minutos, 20 minutos, se você passa 40 minutos, eu gostaria que nesse momento você pudesse reconsiderar e recalcular um pouco mais de tempo para você estar com Jesus. Que você fizesse um plano, um voto com Deus aqui nessa noite. O apelo de hoje é este: que você replanejasse o seu dia. Talvez isso vai te custar sair da cama um pouco mais cedo, algumas horas de sono perdidas, né, que você poderia estar na cama, mas isso vai salvar a sua alma do orgulho de tantas coisas que a gente precisa ser liberto. O Nicolas vai cantar uma música nesse momento. Enquanto ele estiver cantando essa música, eu gostaria que você pensasse nessa questão, que você fizesse um novo compromisso com Deus, da quantidade de tempo, momento e espaço que você quer dedicar para estar na presença do Senhor. Que você calculasse e dissesse assim: não, todas as manhãs, desse horário a este horário, eu vou estar na presença do Senhor. Faça um voto com Deus aqui hoje, nesse momento, e a partir de amanhã, você poderá começar uma nova caminhada com Jesus, de tempo na presença dele, contemplando o caráter de Cristo, para não sermos parecidos com Lúcifer e sermos parecidos com Jesus. Amém? Você aceita esse desafio? Você quer recalcular o seu tempo? Ah, pastor, mas eu já gasto aqui, eu tenho o meu momento, é 1 hora que eu passo com Deus. Recalcula, nós precisamos de mais. Se você nunca fez isso, se você é um amigo que está vindo aqui na nossa igreja e não tem esse hábito, que tal criar esse hábito a partir de hoje na sua vida? Coloque lá seu despertador: a partir de amanhã eu vou passar alguns minutos na presença do Senhor. Leia um texto da Bíblia, faça uma oração, coloque um hino para você ouvir enquanto você estuda a palavra do Senhor. Gaste ou dispense ali 20, 30, 40 minutos, 1 hora que seja, mas passe esse tempo contemplando a Jesus. Então, todos os dias, ao fazer isso, nós seremos parecidos com Jesus. O Nicolas vai cantar essa música e você poderá fazer isso em silêncio, em oração. E ao final eu quero orar com você e pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida.
todos ficarem em pé. Vamos pedir isso para Deus nessa hora. Bom Pai, nessa hora nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor. Nós queremos passar um pouco mais de tempo meditando na beleza de Cristo, na excelência do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque cada dia mais queremos ser parecidos com Ele, queremos ter a semelhança do caráter de Jesus. Nós não queremos ser parecidos com Lúcifer, nós não queremos sermos enganados pelo orgulho. Portanto, Pai, nos ajude nos compromissos que fizemos, nos votos que fizemos aqui. Amanhã começa uma nova jornada de caminhada com o Senhor. E ajuda-nos, Pai, ao contemplarmos a Jesus, sermos transformados à semelhança dele. Nos livre do orgulho cada dia mais no nosso coração e transforma a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito, não é uma obra nossa. Nós queremos pedir o batismo do Espírito Santo nessa noite também. É a nossa oração, é o nosso pedido e nós fazemos no nome de Jesus. Amém.